Oi, oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um Hinata de Haikyuu. Finalmente trazendo um vídeo de Haikyuu pra vocês. Vocês me pediram muito, muito, muito por esses vídeos de Haikyuu e eu tava querendo muito fazer porque os personagens são muito fofinhos e, obviamente, eu tinha que começar com o Hinata e eu estava muito ansiosa pra fazer. Então, se você já gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui qual personagem você gostaria de ver, tá? A lista de materiais e a lista de pontos vai estar aqui na descrição, minhas redes sociais também para você ir lá me seguir. E ele ficou aqui aproximadamente com 13 centímetros, tá bom? E é isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar com fio branco fazendo 5 correntes. E agora vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo 3 pontos baixos. Agora, no último ponto, a gente vai fazer 3 pontos dentro do mesmo, fazendo aqui um aumento triplo. E agora, vamos continuar do outro lado da corrente e vamos fazer 2 pontos baixos. E aqui no último ponto, vamos fazer um aumento. E nessa primeira carreira, vamos ficar com 10 pontos. E agora, já vamos iniciar a segunda carreira fazendo aqui um aumento e já vamos colocar aqui o marcador. Agora, vamos fazer mais 2 pontos baixos. E vamos fazer uma sequência de 3 aumentos, tá? Fazendo aqui um aumento para cada ponto por 3 vezes. E agora, vamos fazer mais 3 pontos baixos e um aumento no final. Nós vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. E aqui, finalizando a carreira, eu vou cortar esse fio aqui que tá vendo lá do começo, tá? Deixando uma pontinha ali, porque não vamos mais precisar dele. E agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo na haste, tá? Essas carreiras de ponto baixo na haste e ponto baixíssimo, eu não conto pra não interferir na receita, tá? E aqui, o ponto baixo na haste é aquele que a gente pega ali por trás de um ponto e sai pela frente do outro. Então, fazendo o primeiro aqui, a gente já vai marcar. Então, eu vou enfiar ali por trás de um ponto e pela frente do outro, tá? E vamos fazer isso por toda a volta. Terminando a carreira de ponto baixo na haste, agora a gente vai contar novamente e vamos fazer a carreira 3 e 4, repetindo os 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Após terminar as duas carreiras retas, aqui antes de continuar, eu indico colocar um pedaço de plástico ou de papelão por dentro do pé, para deixar ele bem retinho, tá? Então, é só cortar aí no formato da sola do pé, pra gente colar por dentro do pé.
E agora vamos continuar. Vamos fazer agora 3 pontos baixos. E agora vamos fazer 5 diminuições seguidas. E para finalizar a carreira, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos aqui no final. E vamos terminar essa carreira com 10 pontos. E agora já vamos cortar o fio para trocar para o fio bege. E agora vamos trocar para o fio bege. E com o fio bege vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. E essa carreira de ponto baixíssimo a gente não vai contar. Agora, na sexta carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer 10 pontos baixos, fazendo ali um ponto para cada ponto de base. E ali a gente já pode ir arrematando aqueles fiozinhos que sobraram ali das trocas de cores. Finalizando a carreira, vamos cortar o excesso de fio ali dos fiozinhos da troca de cor e colocar o restante ali pra dentro. E agora, a gente vai fazer da carreira 7 até a carreira 14, repetindo esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Terminando aqui até a carreira 14, agora nós vamos cortar o fio bege e trocar para o fio azul escuro. Então, é só trocar ali, desmanchando o último pontinho e finalizando com o azul. E agora, vamos fazer a carreira 15, repetindo esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final, vamos cortar o excesso de fio ali e colocar o restante pra dentro. E antes da gente prosseguir com o corpinho, vamos colocar enchimento nessa perninha, tá? Então, vai colocando aí no pezinho e na perninha. E lembre-se que você precisa fazer 2 perninhas iguais. Faz a primeira, corta o fio e deixa ali reservada. Na segunda perninha, não vamos cortar o fio, porque a gente vai fazer a emenda do corpinho, tá? Então, deixa a segunda perninha aí com o fio dessa forma aí. E na segunda perninha, a gente vai caminhar mais 4 pontos baixos. Esses pontos a gente não vai contar como carreira, é só pra caminhar ali até a outra lateral, pra gente fazer a união. E agora, vamos fazer 2 correntes. E vamos pegar a outra perninha e vamos emendar uma na outra, tá? Deixando os pezinhos pra frente. Então, tem esse cuidado aí de emendar, deixando os pezinhos virados pra frente. E prendendo ali com um ponto baixo, agora a gente vai fazer ponto baixo ao redor dessa primeira perninha. Depois ponto baixo na corrente, depois ponto baixo na próxima perninha e ponto baixo na corrente novamente, do outro lado da corrente. E nessa carreira a gente vai ficar com 24 pontos.
Terminando essa carreira 16, a gente já tem aqui a união das perninhas para subir o corpinho. E agora, a gente vai fazer a carreira 17 e 18, repetindo esses 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Terminando aqui até a carreira 18, agora a gente vai fazer os shorts dele antes de continuar o corpo. Então, a gente vai fazer uma corrente, vamos virar o trabalho e agora vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto, tá? E vamos fazer aqui 24 pontos, pegando apenas na alcinha de trás, por toda a volta. Terminando aqui essa carreira, a gente vai fazer ali um ponto baixo em cima do primeiro ponto que a gente fez para fechar a carreira e começar a segunda. Então, fazendo aqui esse ponto baixo para fechar essa carreira, a gente já vai ali colocar um marcador para poder não se perder, tá bom? E nessa segunda carreira, a gente vai repetir esses 24 pontos sem aumentar e sem diminuir. Aqui, terminando a segunda carreira, vamos virar aqui os shorts para a parte de baixo do corpo, tá? Só ir virando ele assim, que ele vai naturalmente ficar assim para baixo. E agora, na terceira carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, a gente vai começar aqui fazendo apenas 15 pontos. Terminando os 15 pontos, a gente vai se encontrar ali no meio da peça, entre as perninhas. E agora a gente precisa fazer a união ali, para poder fazer a primeira perna do short. Para isso, eu vou jogar ali o fio ali para trás, junto com o nozinho, tá? Do ponto que sobrou ali. E agora, a gente vai fazer
um ponto baixo, inserindo ali a agulha exatamente no ponto que tá o marcador, tá? Então, é só inserir a agulha ali e fechar fazendo um ponto baixo. E aqui a gente vai fechar a carreira dos shorts. Então, ela vai ficar dividida assim no meio, tá vendo? Então, tem uma parte do short pra lá e outra pra cá. E agora a gente vai trabalhar na primeira parte. Então, agora é só seguir fazendo ponto baixo ao redor aqui dessa primeira parte completa, tá? E a gente vai ficar com 15 pontos para cada lado dos shorts. E não se esqueça de colocar o marcador ali no primeiro ponto que a gente fez, tá? Aquele ponto baixo que a gente fez emendando ali. E agora é só fazer ponto baixo ao redor. Chegando ali no final, é só tirar o marcador e continuar fazendo pontos baixos ao redor ali. E a gente vai fazer até a carreira 8, repetindo, tá? Essa sequência de pontos baixos ao redor dos shorts aqui. Chegando aqui na carreira 8, a gente vai cortar e arrematar o fio. E agora, para fazer outra perninha, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez do outro lado ali, da carreira 4 até a 8, tá? Fazendo ali 15 pontos por carreira. Terminando aqui a parte dos shorts, a gente já tem um corpinho assim, tá? Um shortinho já feito, bem bonitinho. Eu adoro esse modelinho de shorts. E agora, a gente vai fazer a blusa. E pra isso, a gente vai começar ali com o fio azul, fazendo 24 correntes. E agora, depois de finalizar as 24 correntes, a gente vai emendar a primeira ali com a última, fechando com um ponto baixíssimo. Agora, sobe uma corrente e vamos fazer ponto baixo ao redor de toda essa peça, tá? Então, vamos fazer aí 24 pontos.
Chegando aqui no final, vou cortar aquele fiozinho ali que veio do começo, porque a gente não vai precisar dele. E aqui eu vou dar uma leve puxadinha assim pra abrir um pouco mais. E agora a gente precisa encaixar essa peça que a gente acabou de fazer no corpinho, tá? Essa aqui vai ser a barra da blusa, pra roupa ela ficar bem sobreposta assim, com os shortinhos em relevo e a blusa também. Então é só encaixar ali, mantendo a alça ali do crochê pra parte de trás, tá? A alça que a gente vai colocar a agulha ali, mantendo ela na parte de trás do corpinho. Então é só encaixar aí no corpinho pra gente fazer o próximo passo. Depois de encaixar, elas vão ficar assim, tá? E agora a gente precisa fazer pontos baixos pegando tanto nessa barra que a gente acabou de fazer, como na alcinha que sobrou dos shorts ali. Então, a gente vai pegar na alcinha da barra e na alcinha que tá ali, tá? Dentro dos shorts. E nessas alcinhas da barra, você pode pegar nas duas alcinhas, tá? Pra essa emenda ficar mais forte. E a gente vai colocar o marcador ali e fazer ponto baixo ao redor de toda essa peça, tá? Pegando ali nessas alcinhas ali para poder fazer essa união. Finalizando aqui a carreira 19, que foi essa carreira da união, na carreira 20, a gente vai repetir esses 24 pontos sem aumentar e sem diminuir. Terminando aqui a carreira 20, agora a gente vai fazer a carreira 21 fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira.
E agora, da carreira 22 até a carreira 25, a gente vai repetir esses 18 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 4 carreiras retas. E aqui, terminando até a carreira 25, antes da gente prosseguir para fazer o pescoço, eu vou colocar arame dentro do corpo. Essa parte é totalmente opcional, tá? Cortei ali um arame um pouquinho maior que o corpo, vou dobrar a pontinha dele ali e colocar por dentro da primeira perninha e depois fazer a mesma coisa na outra perninha. Então, é só inserir ali por dentro do corpo até atingir ali o fundo do pezinho. Terminando, eu vou cortar o excesso aqui de arame, tá? Pra deixar mais ou menos do tamanho do pescoço e passar uma fita aqui em volta pra unir os dois. E para finalizar aqui, a gente coloca enchimento no corpinho para poder terminar fazendo as diminuições aqui e o pescoço. Agora, na carreira 26, a gente vai fazer 8 diminuições seguidas e 2 pontos baixos no final. E a gente vai ficar com 10 pontos no final dessa carreira. E agora a gente vai trocar aqui para o fio bege. E com o fio bege a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. E lembrando que essa carreira de ponto baixíssimo a gente não vai contar ela. E agora aqui, na carreira 27, a gente vai pegar ali apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 10 pontos baixos, já arrematando aqueles fiozinhos ali da troca de cor.
Chegando aqui no final, é só cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E, mais uma vez, colocar mais um pouquinho de enchimento ali. E agora, da carreira 28 até a carreira 34, nós vamos repetir esses 10 pontos sem aumentar e sem diminuir. Aqui, antes de finalizar mais uma vez, a gente coloca enchimento no pescoço, para deixar ele bem firme. E aqui na carreira 35, a gente vai fazer 3 diminuições, cortar e fechar com o anel mágico invertido. Agora, vamos começar os braços. Com o fio bege, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, é só fechar o anel e vamos prosseguir para as próximas carreiras. E agora, da carreira 2 até a carreira 8, a gente vai repetir esses 6 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Lembrando ali de colocar o marcador sempre no primeiro ponto. Chegando aqui no final da carreira 8, a gente vai cortar o fio e vamos trocar para o fio azul.
Agora vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. Nós não vamos contar essa carreira. E agora, na carreira 9, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto novamente e vamos fazer 6 pontos baixos, arrematando aqueles fios ali da troca de cor. Chegando aqui no final, vou cortar o excesso e colocar o restante ali pra dentro. E agora, na carreira 10 e 11, vamos repetir esses 6 pontos sem aumentar e sem diminuir. Terminando a carreira 11, vamos dobrar o braço ao meio, passar a agulha ali de um lado para o outro dessa forma e fechar fazendo 3 pontos baixos ali, tá? Pegando os dois lados da peça. E agora é só cortar deixando um fiozinho pra gente poder costurar. Depois de fazer os dois braços, é só posicionar ali entre a última e a penúltima carreira de azul do corpo. E agora, basta costurar ali pegando um pontinho do corpo e um pontinho do braço até finalizar a costura. E agora, eu vou colocar os bracinhos assim pra cima e prender com o alfinete no pescoço, tá? Pra não me atrapalhar ali na hora de fazer a colagem das listras do uniforme dele.
E agora, com o feltro laranja, eu vou cortar aqui uma tira bem grandona aqui, pra gente poder fazer as medidas ali na lateral do corpo. Então, vamos posicionar ali primeiro debaixo do braço, tá? E a gente vai cortar ali mais ou menos o tamanho da blusa dele ali, pra começar. E agora basta passar cola e colar ali onde a gente acabou de medir. E é importante você colar bem, fazendo as curvinhas ali, tá, da blusa, pra deixar essa roupinha dele bem acentuada e não ficar uma coisa meio quadrada, sabe? Então, eu tô passando cola ali, deixando tudo bem certinho e cortar o excesso ali no final, pra não ficar saindo também pra fora da blusa dele. E agora a gente precisa fazer a mesma coisa para os shorts. E ali, para fazer a colagem dos shorts, eu vou levantar a barrinha da blusa e prender ali com um alfinete, porque eu quero fazer a colagem a partir ali de baixo dessa barrinha da blusa, para ficar parecendo, dando a impressão mesmo de que tá vindo ali de dentro, né, da parte de dentro dos shorts. Então, agora é só passar cola ali e colar no lugar. Então, eu vou colar ali meio que por baixo dessa barrinha que eu levantei. Eu vou pressionar ali com a tesoura pra ficar bem certinho no lugar. Depois é só tirar o alfinete e ali vai seguir certinho o padrãozinho da roupa. Terminar de colar aqui e cortar o excesso do feltro. E agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. E agora, com o fio branco, vamos abrir ele aqui no meio e vou pegar só um fiozinho pra deixar ele bem fininho, tá? E com a cola, a gente vai colar, fazendo os detalhes ali em volta das listras laranjas do uniforme, tá? Tem aquela parte branca ali, umas listrinhas brancas. Então, eu vou passar cola aqui na lateral do feltro laranja e vim com o fio, deixando um pedaço ali pra cima pra fazer o acabamento também. E só ir colando aqui, tá?
E ali no pescoço eu vou fazer o detalhe, tá? Que essa listrinha branca, ela meio que atravessa ali pro pescoço, assim, pra cima. Então, é só colar também. E agora é só cortar o excesso. Cortar o excesso aqui do pescoço e o excesso da blusa. Agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado. E pro short a gente vai seguir a mesma coisa, tá? É só passar cola ali e colando o fiozinho branco ao redor ali pra fazer o acabamento. E agora, com um pedaço de feltro laranja, vamos fazer a gola da blusa. Então, eu vou cortar aqui um pedaço aqui, vou tentar deixar ele o mais retinho possível. E aqui agora a gente vai tirar uma medida em volta do pescoço dele. E vamos cortar o excesso, porque a gente não vai precisar desse tamanho todo. E ali vamos arredondar as pontas, tá? Cortando assim de baixo pra cima, tá? Pra poder fazer esse formato assim mais arredondado na ponta. E agora é só posicionar em volta do pescoço. E agora a gente precisa fazer o bordado ali da camisa dele, fazer o número 10, tá? E pra isso é bem simples, é só bordar um 1 e um 0, tá? Com o fio branco mesmo. Então, se você precisar de ajuda, você pode marcar com a caneta fantasminha ou com o alfinete mesmo pra fazer o desenho, tá? Então, eu vou bordando ali, jogando sempre o fio pra trás, trazendo ele pra frente novamente, tá? Porque fica mais fácil bordar assim também. Então, eu fiz ali a primeira parte do número 1, depois eu vou fazer a parte reta e depois a base.
E agora é só bordar um zero. Pro zero é só fazer tipo um quadrado, um bordado de um quadrado, que ele já fica perfeito. E o número 10 aqui já tá bordado, tá certinho. E a gente precisa fazer a mesma coisa na parte de trás. Então, é só bordar o número 10 na parte de trás da roupinha também. E agora, vamos fazer as joelheiras dele, fazendo aqui 13 correntes com fio preto. E agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 12 pontos baixos. E agora é só cortar no final, deixando um fiozinho pra gente poder costurar. E aqui é só posicionar a joelheira ali em volta da perna e costurar ali, fechando na parte de trás.
Então, vou colocar um alfinete aqui pra me ajudar. E agora é só costurar aqui, fechando com esses fiozinhos que sobraram. Ali pra arrematar, eu vou inserir ele por dentro da perna. Vou deixar ali o nozinho que eu vou fazer escondido embaixo da joelheira, pra ele não ficar aparecendo. Depois de finalizar as joelheiras, o corpinho está finalmente pronto. E agora a gente precisa fazer a cabeça. O tutorial da cabeça vai estar linkado aqui nos cards, porque já tem o tutorial aqui no canal, propriamente só da cabeça. E os olhinhos também, tem tutorial aqui no canal. Vou tentar deixar nos cards ou aqui na descrição, junto com a cartela, tá bom? Então, a gente vai começar aqui marcando os lugares que vão ficar os olhos, tá? Eu começo contando ali da carreira 11 e a gente vai posicionar entre as carreiras 18 e 19. Então, eu marquei ali com o alfinete para primeiro afundar os locais que vão ficar os olhos. Então, é só posicionar ali e passar o fio nos locais que vão ficar os olhos, tá? Então, eu vou passar ali de um lado e depois passar ali uns 5 ou 6 pontos à frente. E agora é só sair ali no mesmo lugar que você começou. E agora puxa bem esse fio e dá um nó bem forte, tá? Pra ele não soltar. E o lugar que a gente afundou ali fica bem marcado. E eles vão ficar assim bem marcadinhos, tá? Pra gente poder colar os olhinhos. Então, agora o próximo passo, a gente vai colar os olhinhos no local que a gente acabou de marcar.
E agora, com o fio branco, a gente vai começar o bordado dos olhos. Vamos inserir ali na parte externa do olho. Vamos começar fazendo ali 3 voltinhas na parte externa do olho para poder fazer o branco do olho. E agora, terminando a terceira voltinha, eu já vou colocar ali pra dentro pra fazer a voltinha da parte interna do olho. E eu sempre gosto de deixar a parte interna uma carreira abaixo da parte externa pro bordado ficar mais bonito. E agora, com fio preto, a gente vai fazer o delineado ali. Então, é só sair ali um pontinho pra fora ali da parte interna e um pontinho pra fora ali da parte externa. E fazer a mesma coisa do outro lado. E agora, eu vou voltar ali no cantinho externo pra fazer, tipo, um delineadinho mesmo, tá? Então, eu vou inserir ali por dentro da parte branca, só pra fazer um risquinho ali. E agora é só fazer a mesma coisa ali do outro lado. E agora a gente precisa bordar o nariz, e vamos bordar exatamente ali no meio dos olhos, tá? E a gente precisa encontrar 3 pontinhos ali entre os olhos. Então, eu vou passar aqui primeiro uma voltinha dessa forma,
e depois fazer a segunda voltinha igual. E agora a gente vai preenchendo aqui por dentro, tá? Fazendo assim, de baixo pra cima, até preencher todo o nariz. E agora, com fio laranja, a gente borda ali as sobrancelhas, tá? Tô usando ali 4 pontinhos pra fazer a sobrancelha só. E faz a mesma coisa de um lado e do outro pra ficar exatamente igual. Agora, vamos começar o cabelo fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e vamos começar a segunda carreira. Para a segunda carreira, a gente vai começar pegando na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 6 aumentos por toda a volta, tá? Fazendo ali um aumento para cada ponto de base. Vamos pegar só na alcinha de trás a carreira toda. E agora, na terceira carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto novamente e vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai tirar o marcador e vamos fazer ali um ponto baixíssimo no próximo ponto, para a gente poder começar as mechinhas. E agora vamos fazer 16 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 13 meio pontos altos.
Chegando aqui no final, a gente vai prender no próximo ali com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 16 correntes. E vamos repetir esse processo até ter 12 mechas. Terminando aqui as 12 mechas, agora a gente vai fazer a franja. Para começar, a gente vai fazer uma mecha aqui de 9 correntes. Vamos voltar a partir do segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. E agora, chegando aqui no final, a gente vai prender no próximo com um ponto baixíssimo. E aqui a gente já tem a primeira mecha da franja. E agora vamos fazer 7 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Vamos prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai novamente subir aqui 9 correntes. Vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. Vamos prender ele no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Vamos repetir essa mecha de 9 correntes mais uma vez. Então, sobe 9 correntes, volta a partir do segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. Agora, vamos prender ele no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Vamos subir 7 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Prende ali no próximo com um ponto baixíssimo e finalmente vamos fazer a última mecha de 9 correntes novamente. Então, agora é só voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 6 meio pontos altos. Chegando ali na base, você pode prender ali dentro do mesmo ponto que tá a primeira mecha, tá? Então, é só prender ali com um ponto baixíssimo,
cortar e arrematar esse fio. E aqui, então, temos a primeira camada do cabelo pronta. E para fazer aqui a segunda camada, a gente vai inserir ali no primeiro ponto, tá? Que a gente deixou nas alcinhas ali da terceira carreira. Então, vamos inserir ali a agulha no primeiro ponto e vamos começar subindo 12 correntes. E agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. Vamos prender ali na próxima alcinha com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai repetir essa mecha de 12 correntes por 6 vezes. Terminando aqui as mechinhas, tá? De 12 correntes, agora a gente vai fazer as mechinhas da franja. Então, continuando aqui de onde a gente parou, vamos fazer agora 7 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Agora, vamos prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. E agora, vamos novamente repetir essa mecha de 7 correntes. Então, vamos subir aqui 7 correntes, voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. E agora, na próxima mecha, a gente vai fazer aqui 9 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. Agora, é só prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. E agora, vamos repetir por mais 2 vezes a mecha de 7 correntes. Então, é só subir 7 correntes, fazer ali um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos.
Aqui nessa última mecha de 7 correntes, você pode pular o último ponto ali e prender, tá? Dentro do mesmo ponto da primeira mechinha que a gente fez ali de 12 correntes. E agora é só cortar o fio e arrematar. E agora aqui pra finalizar o cabelo, a gente vai prender ele nas últimas alcinhas que sobraram lá da carreira 2, tá? Tem 6 alcinhas que sobraram, só prender ele na primeira. E agora a gente vai fazer 3 mechinhas aqui no topo. Então, vamos fazer aqui 6 correntes. E agora é só voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. E agora a gente vai pular um ponto e prender no próximo com um ponto baixíssimo, tá? Aqui a gente vai pular um pontinho. E aqui vamos subir novamente 6 correntes e repetir o processo. E a gente vai repetir esse processo até ter 3 mechinhas aqui no topo, tá? A gente vai pular os pontinhos ali e ficar apenas com 3 mechinhas. Terminando aqui, é só cortar e arrematar. E agora a gente precisa posicionar o cabelo na cabeça. E a gente vai posicionar ali o anel mágico do cabelo com o anel mágico da cabeça. E é só colocar ali aquelas mechinhas de 9 correntes da primeira camada do cabelo, bem no centro do rosto ali, tá? Bem na testa ali.
E agora é só ir posicionando essas mechinhas aqui de 16 correntes ao redor de toda a cabeça. Essas mechinhas de 9 correntes aqui da lateral, a gente vai posicionar ali por cima, tá? Das mechinhas de 16 correntes, tá? Então, é só ir distribuindo o cabelinho aí por toda a cabeça. Na segunda carreira, você vai posicionar ali aquela mechinha de 9 correntes no centro ali, com as mechinhas da parte de baixo e vai distribuindo todo o cabelo na cabeça conforme as mechinhas, tá? E agora é só colar tudo no lugar. É só ir passando a cola e coloca o alfinete ali de volta para esperar a cola secar. Vou colar aqui aquela mechinha de 7 correntes. Essa mechinha de 9 correntes aqui da lateral da primeira camada, vou deixar ela para colar depois que eu colar a primeira mechinha de 16 correntes. Então, cola ali a mechinha de 16. E agora a gente vem com a mechinha ali, daquela de 9 correntes na lateral, e cola por cima da mechinha de 16, pra ficar assim mais elevadinha. Para fazer a orelha, a gente vai fazer aqui com fio bege, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e cortar ali, deixando um fiozinho pra gente poder costurar.
E agora é só posicionar a orelha ali na lateral do rostinho, na altura do olho ali, um pouquinho mais abaixo, bem na frente do cabelo e costurar. Para terminar o cabelo, a gente vai bordar ali a costeleta, tá? Então, é só inserir o fio laranja ali, saindo bem no meio da orelha e pegando ali o cabelo. Vou fazer 2 voltinhas apenas, tá? Pra ficar bem delicado. E agora, é só fazer a mesma coisa ali do outro lado. Pra finalizar, caso você queira, você pode passar um pouco de blush ali na bochecha e no narizinho dele pra deixar com um aspecto mais fofinho.
E agora é só encaixar o corpinho na cabeça e o Hinata está pronto. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta o que você achou, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, comenta aqui qual outro personagem de Haikyuu você quer ver por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.